Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos ao canal Dani Delanos e ao nosso quadro Mundo Gringo, onde a gente conta suas histórias, sim, histórias reais aqui pra vocês todos os dias, pelo menos dos dias da semana, segunda a sexta. Bom, se você quer mandar sua história também, daniresponde@hotmail.co.uk. Todos os links, endereços de redes sociais, tudo tá aqui embaixo no box de informação, tá? Veja mais, você vai achar aí o nosso e-mail, meu Instagram, @DaniDelanos, me segue lá também, vou gostar de ter você lá, vivo fazendo stories, mostrando um pouquinho da vida dos Estados Unidos, tem nosso grupo Mundo Gringo Oficial, e não esquece de deixar o joinha, que assim você ajuda bastante o canal, a YouTube recomendar nossos vídeos e mais pessoas conhecerem e mandar as histórias delas também. Então vamos lá, a história de hoje. Gente, vocês lembram que a gente tinha um quadro aqui, Brazucas na Gringa, que a gente sempre contava algumas histórias assim de pessoas que saíram no Brasil, como deu certo ou não deu certo, e a nossa história de hoje, ela se encaixaria bem nesse quadro. A pessoa que mandou a história me segue há muito tempo. Eu adorei poder contar um pouquinho da história dele, uma história de superação, gente, porque é isso mesmo, ele foi deportado 2 vezes, mas no final ele venceu. Quando eu falo que no final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda, né? Então vamos lá contar a história dele. Bom, nasci de uma mulher com 18 anos, muito pobre. Então a mãe dele tinha 18 anos quando ele nasceu. Ela já tinha 3 filhos e não podia de jeito nenhum me criar. Assim, eu fui mandado para um abrigo e de lá para adoção. Passei por várias famílias e com 15 dias um juiz decidiu que eu ficaria com uma família que tinha uma condição financeira melhor. A minha mãe adotiva, ela já tinha 2 filhas e ela queria muito adotar um menino. Ela falou uma vez que ela já tinha até visto um outro bebê, mas quando ela me viu, eu segurei tão forte no dedo dela que ela falou que sentiu que eu que teria que ser o filho dela. Eu fui criado numa família muito bem estruturada, com muito amor e carinho. Tive sempre do bom e do melhor. Tudo que uma criança pode ter. Quando completei 6 anos de idade, minha família passou por uma crise financeira muito grande. Meu pai e minha mãe perderam as 2 empresas que eles tinham e acabaram perdendo muito dinheiro também. Foi um choque para todos nós. Sem saber o que fazer, meu pai foi trabalhar na Europa para poder nos dar uma vida melhor e pagar a faculdade das minhas irmãs. Como elas foram morar em outra capital, eu e a minha mãe que morávamos no Nordeste, fomos morar na casa da minha avó no sul de Minas. Dani, eu sempre fui uma criança muito alegre, brincalhona, eu tinha muitos amigos onde eu morava. Quando me mudei para Minas, era uma cidade pequena e as pessoas tinham a mente muito fechada. Ali eu comecei a sofrer bullying na escola e na rua. Eu não tinha amigos e fiquei muito depressivo. E acabei descontando tudo na comida. Me mudei para essa cidade com 6 anos de idade e com 10 me mudei com a minha mãe para a capital onde minhas irmãs moravam. Era meu sonho morar na cidade grande, na capital, né? Eu achava que tudo mudaria, que as pessoas seriam melhores comigo e que eu faria novas amizades e minha vida voltaria a ser alegre. Mas como eu sofria e descontava tudo na comida, quando eu morava no interior, eu acabei me tornando uma pessoa obesa e, para piorar, eu ainda era gay. Isso foi motivo para mais bullying na escola nova na capital. Aliás, acabou sendo pior do que quando eu morava no interior, pois comecei até a apanhar na escola. Às vezes, eu não sabia nem quem eram as pessoas que me batiam. Gente, que horror, né? Bom, quando eu contava para minha mãe ou algum parente, eles simplesmente falavam para eu ignorar, pois assim os meninos iriam parar. A gente não é assim, né? Acho que tem que ir lá na escola conversar. Tipo, bullying é uma coisa séria, né? Acho que toda criança já sofreu bullying, até antes. Na minha época, eu tenho certeza que eu sofri bullying.
Porém, o nome não era bullying, né? A gente achava que era chateação, mas com certeza eu era muito magra, muito alta, me chamavam de girafa, disso, daquilo. Então, assim, isso, querendo ou não, é um bullying, porque você acaba ficando com vergonha, né? Igual ele ser chamado de gordo, pode ser que ele tinha vergonha. Eu tenho 1,77 m. Hoje eu adoro a minha altura. Mas já teve época de eu achar, nossa, eu sou muito alta, ai, não gosto, não sei o quê. Então, assim, eu era muito magra. Acho que depois que minha mãe botou num curso de modelo, que eu mudei a minha cabeça, porque aí, assim, era lindo, né? Ser magra e alta. Bom, mas vamos lá. Como eu vi que eu não tinha o apoio de ninguém, acabei me tornando uma pessoa fechada. Não consigo compartilhar meus sentimentos ou demonstrar isso pra ninguém. Sou até hoje uma pessoa muito seca. Nessa época eu não tinha acesso à rede social como hoje. E raramente eu conversava com meu pai, que morava na Europa. Uma bela noite, após chegar da escola, o telefone tocou e uma mulher dizendo ser amiga do meu pai precisava falar com a minha mãe. Minha mãe não estava e eu mandei ligar depois. Quando minha mãe chegou, o telefone tocou novamente e era essa mulher. Passei o telefone para minha mãe ficou com o olho arregalado. E ela falou o seguinte: seu pai foi pego e está sendo deportado. O que vamos fazer? O pai dele morava na Inglaterra, gente. Meu pai, Dani, era quem ajudava lá em casa, pois a minha mãe não tinha conseguido nenhum emprego na capital. E minhas irmãs tinham acabado de se formar. Fazia 5 anos que eu não via meu pai. Eu só falava com ele por telefone ou por fotos quando ele mandava. Meu pai voltou da Inglaterra abalado e triste. Voltou para a cidade que eu nasci, a convite de um amigo para poder trabalhar e nos ajudar. Bom, mesmo eu tendo crescido, tendo tudo, eu nunca fiquei parado. Nunca fui de ficar pedindo dinheiro aos meus pais. Eu sempre sonhei em ser independente. Minha mãe tinha algumas roupas íntimas guardadas da antiga empresa dela, né? E eu vendia pelo bairro. Eu sei que muitas vezes adolescentes têm vergonha de sair vendendo coisas. Ainda mais eu, um menino vendendo roupa íntima de porta em porta. Mas eu sempre gostei de trabalhar para ter meu dinheiro. Aos 16 anos arrumei meu primeiro emprego no fast food. Eu amava comprar o que eu queria, sem eu precisar pedir aos meus pais. Na época ainda estávamos muito apertados com as contas da casa. Mas a gente sempre tentava olhar o lado bom da situação. Meu maior sonho desde criança era morar fora do país. Mas parecia impossível. Eu, um adolescente de 17 anos que ganhava cerca de R$ 3 por hora de trabalho e nem estudava. Eu sabia que era um sonho difícil, ou quase impossível. Eu chorava muito, de tristeza mesmo, porque eu achava que eu não podia realizar esse sonho. Aí vamos lá, né, amigo? Olha só. Meninas, vocês que têm um sonho, meninos, façam se realizar. Você ficar em casa chorando, igual você falou assim, você não estava estudando. Primeira coisa, voltasse para o colégio, porque com estudo a gente sabe que quanto mais conhecimento, mais estudo a gente tiver, mais longe a gente pode chegar. E é verdade, gente. Isso aí, lógico, você vai falar, nossa, Dani, mas tem blogueira aí ganhando milhões que não... Gente, isso aí é 1 em 1 milhão. A gente tá falando de vida real aqui, né? Que você tem que se preparar. Igual nos Estados Unidos. Você fala inglês, você vai pra frente. Você não fala inglês, você vai ganhar dinheiro, mas você vai ficar naquele mundinho ali, sabe? Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, quanto mais conhecimento, mais esse conhecimento vai te levar pra frente. Então, assim, claro que eu sei que essa história já passou, até porque vocês vão ver o final da história, mas você falar 17 anos, né? Ah, eu não estava estudando. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, peraí, eu tenho um sonho, o sonho não vai bater na sua porta, você não vai realizar ele da noite pro dia. Tudo é questão de muito trabalho e dedicação, gente. Nada vem de graça. Nada vem na sua porta de graça, tá? Não se fique se comparando com coisas que você vê hoje em dia no YouTube, que, né, o correio bate na porta, entrega milhões de mercadoria para você. Gente, isso acontece, claro, mas não é algo que você tem que se espelhar, porque até essas meninas, para chegar nisso, elas batalharam. Então, assim, a gente tem que batalhar pelas coisas que a gente quer.
Só que, né, não pensem em você que é fácil. A vida real é um pouco diferente da vida que a gente vê na internet. Porque ninguém quer mostrar o lado do perrengue na internet, ninguém mostra as coisas ruins. Então, até porque vocês mesmos falam, ah, não gosto de ver coisa ruim, gosto. Então, assim, acaba que as pessoas acabam não mostrando. Então, tem o lado da luta, tem o lado da glória, mas nesse meio tempo tem um lado que você tem que também se dedicar e fazer ele por você. Senão não vai para lugar nenhum, né? Mas vamos lá. Aí ele disse o seguinte, eu sempre olhava os vídeos no YouTube de pessoas que moravam fora e foi quando eu te achei. Então eu lembro dele, ele me acompanha desde 2015, gente. Aí ele falou, Dani, quando você vlogou sua vida por 1 ano em Londres, eu não perdia um vídeo. Gente, eu gravei a minha vida por 1 ano, sim, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Você tem curiosidade de ver isso? Vai na minha playlist, ou eu vou, se eu lembrar, vou deixar aqui embaixo. Vlog por 1 ano, vocês acompanharam a minha vida 1 ano, todos os dias, dias ruins, dias bons. Isso foi muito bom pra mim, porque depois eu revi esses vídeos e muita gente ali falou, Dani, eu tô vendo que sua vida é igual a minha. Sim, gente, a minha vida é igual a de vocês, né? Então as pessoas falavam, nossa, você passa perrengue também? Claro que eu passo perrengue também. Claro, eu passo perrengue, passo momentos bons, mas a vida nem é só perrengue, nem é só momentos bons. Por isso que eu quis gravar 1 ano dela. Então vou deixar a playlist aqui, ou aqui no card, ou sei lá. Ou vocês olhem aí no YouTube, playlist 2015. Mas vamos lá, entre todas as dificuldades, eu nunca deixei de sonhar. Poderia demorar anos, mas um dia eu ia realizar meu sonho. Quando eu fiz 18 anos, eu estava desempregada e eu não conseguia achar nenhum emprego. Isso era horrível para mim. Passei 1 ano desempregado. E como meus pais não tinham dinheiro, eu não tinha nada o que eu pudesse fazer. Eu não podia comprar nenhuma cueca. Entrei até em depressão. Até que um dia, gente, eu vou dar uma resumida nessa parte. Ele viu um filme chamado Hold the Man. E algo me chamou a atenção naquele filme. Ele contava a história de um casal gay que se conheceu na escola e sofreu muito na época de 70 e 80, por conta do preconceito e da homofobia. Bom, aí ele falou que esse filme, algo tocou nele quando ele viu esse filme. Algo despertou, sabe aquele tal do gatilho que hoje todo mundo fala? Algum gatilho ali despertou ele pra vida, que ele pensou assim, não, peraí, eu tenho que fazer algo por mim. Aí ele falou assim, Dani, eu amo muito a minha família, mas eu me sentia um estranho no Brasil. Eu não entendo isso até hoje. Eu sou muito conectado com músicas dos anos 70, 80, eu aprendi a falar inglês sozinho, sem nenhum esforço. Sempre li textos em inglês e fui entendendo. Eu cheguei até a frequentar um centro espírita, onde me falaram que outras vidas eu já falava inglês. Bom, então eu me senti um estranho no Brasil, um pouco perdido por não ter me conectado totalmente, desconectado totalmente da minha outra vida ainda. Quem for espírita vai entender o que ele quis dizer, quem não for, vamos respeitar aí a religião de cada um, né, gente? Tem gente que vai falar, ah, é besteira, não. Mas sim, quem conhece a religião espírita sabe que isso pode acontecer sim. Dani, quando eu terminei de assistir o filme Hold the Man, parecia que eu tinha contado a história da minha vida. Eu fiquei paralisada, eu chorei muito nesse filme. E eu fiquei apegada ao personagem principal, que se chamava Tim Gungrave. Eu sentia saudades dele, necessidade de encontrar com ele, uma coisa meio doida, ele falou. Decidi procurar a fundo a história dele e descobri que aquele filme era baseado em fatos reais. Quando eu vi a foto do verdadeiro Tim, eu pirei, enlouqueci. Eu tinha sonhos quando eu tinha 4 anos de idade e eu tenho certeza que nesses sonhos era esse homem que eu via. Eu saía correndo, abraçava ele forte, mas eu nunca via o rosto claramente. E eu sempre acordava desses sonhos com xixi na cama. Quando eu vi a foto do Tim Gungrave, o verdadeiro, que não o personagem do filme, ele diz o que foi baseado o filme, né? Em primeiro lugar, quando ele viu o verdadeiro, ele falou que ele tinha certeza que conhecia ele de algum lugar. Dani,
o verdadeiro Tim Gungrave, ele faleceu em 1994 e eu nasci em 1998. Então era impossível ter conhecido esse homem em vida. Mas sei lá, eu sei que eu conheço ele. Eu nunca passei um dia sequer sem pensar nele até hoje. Não consigo ter nem relacionamento sério, pois sempre ponho o Tim em primeiro lugar nos meus sentimentos. Bom, amor, essa parte aí, eu acho que você devia procurar até uma ajuda psicológica, sei lá, porque mesmo que, né, pode ser que você tenha tido alguma conexão de outras vidas com ele, mas eu acho que essas coisas a gente também tem que deixar e continuar a nossa vida pra frente. Então você não pode se apegar a alguém, né, que já faleceu, alguém que, gente, eu detesto ficar interrompendo o vídeo, mas eu já fui, não vou contar essa história agora não, depois eu conto pra vocês. Mas eu entendo o que ele quis dizer, porque eu já me apeguei a alguém também que já tinha morrido. Vocês acreditam? De ficar pensando mesmo, de ficar, tá nevando. Bom, Dani, nessa época eu ainda estava desempregado, depressivo. E para passar o tempo eu comecei a escrever sobre Tim Gungrave. Tudo que eu sentia por ele na internet. Uma vez, depois de postar uma foto dele no meu Instagram, uma mulher da Holanda me mandou uma mensagem querendo entender mais sobre meu amor por ele. Contei pra ela e ela me falou que era fã da história dele e tinha visto o filme e lido o livro que o próprio Tim Gungrave tinha escrito 10 dias antes de falecer. Eu não tinha como comprar esse livro, pois além de ser um livro de 1994 e australiano, era muito caro para eu comprar. E eu nem estava trabalhando. Então ela me disse o seguinte: olha, eu senti seu amor por ele e eu vou te mandar esse livro de presente. Dani, entrei em desespero total, me tremia todo. E dias depois esse livro chegou até a minha casa. Foi uma das coisas mais legais que me aconteceu na vida. Eu e ela conversávamos muito sobre o livro, o filme e tudo mais. E também eu conversava com ela sobre a minha sexualidade e o tanto que eu já tinha sofrido. Antes disso tudo acontecer, eu já tinha vendido também Mary Kay, tá? Pois estava difícil arrumar trabalho. Então conheci em um salão uma moça que de cara virou minha amiga. Ela também queria muito morar fora do Brasil. Sonhávamos e fazíamos esses planos juntos de morar em Portugal. Bom, eu não tinha dinheiro, só me restava sonhar. Ela juntou, ela se foi para Portugal e eu fiquei. Mas voltando à história do Tim Gungrave, num dia eu estava conversando com essa minha amiga da Holanda, que me deu o livro, e falei com ela que meu sonho era morar fora do Brasil. Ela, sabendo da minha história e da minha situação, falou que iria me ajudar. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Como assim? Uma pessoa que eu tinha conhecido na internet me deu o livro dos meus sonhos e ainda ia me ajudar a morar fora? Isso não podia ser verdade. Eu já imaginei que era um golpe ou tráfico humano, mas ela realmente me ajudou. Eu planejei ir para Portugal e encontrar a minha amiga que eu tinha conhecido lá, que vendia Mary Kay. Comprei a passagem. Bom, gente, então a mulher acabou ajudando ele, né? E ele queria ir para Portugal para encontrar a amiga lá da Mary Kay, lá que ele já conhecia, quando ele vendia Mary Kay, lembra que ele conheceu a menina no salão. Dani, comprei a passagem, reservei o hotel, tinha dinheiro, tudo certinho para entrar como turista. Eu iria sair de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, Amsterdã, Amsterdã, Portugal. No dia da minha viagem, caiu uma chuva torrencial em BH. Meu voo acabou atrasando e eu perdi o voo para o Rio. Aí ele perdeu o voo do Rio para Amsterdã, porque o voo dele de BH atrasou, então ele perdeu. Isso às vezes não é problema, entendeu, gente? A companhia te põe num outro voo. Só que foi o que aconteceu com ele. A companhia aérea me colocou em outro voo no dia seguinte, direto para Lisboa. Eu não estava triste, eu ainda estava bem animada, eu ia realizar meu sonho. Mas nessa segunda bagunça, eu não avisei ao hotel que eu ia ficar, que eu tinha perdido o voo e que eu iria chegar somente no dia seguinte. Então o que aconteceu? O hotel foi e cancelou a reserva dele, já que ele não chegou, o hotel cancelou a reserva dele. Quando ele chegou na imigração, gente, a imigração perguntou se ele tinha de reserva de hotel, ele falou que tinha. Quando foram checar, a reserva estava cancelada. Aí ele falou assim:
Dani, fiquei detido, expliquei o que tinha acontecido com o voo, mostrei que eu tinha dinheiro, que eu poderia fazer outra reserva, mas eles não queriam saber, me barraram e me prenderam. Eu fui para uma espécie de prisão no aeroporto que até meu tênis pegaram. Eles falavam que era proibido ficar de tênis. Fiquei de chinelo, estava 2 graus. Eu pedia para ligar para minha família e eles não deixavam. Onde eu estava tinha criminosos, africanos, marroquinos, árabes, brasileiros. Separaram homens de mulheres nos quartos, então era uma prisão mesmo. Mas, como estava muito cheio, tinha gente dormindo até no chão. Tinha famílias brasileiras lá também, com crianças. Era um pesadelo. Aquilo não podia ser real. Eu ia tomar banho de tanto frio que eu estava passando. E tinha que usar chinelo. Meus pés estavam congelados. Depois de 12 horas preso, eles deixaram eu ligar para minha família. Eu não tive nem coragem de contar o que eu estava passando. Só falei que eu tinha sido deportado e que eu iria voltar, mas não sabia quando ainda. Pois eu conheci um brasileiro lá que já estava detido há 9 dias. Eu fui preso às 5 da manhã e deixaram eu ligar para minha família somente às 5 da tarde. Por sorte. Bom, meia-noite eles me pegaram, me levaram escoltados por 3 policiais para o aeroporto. De lá falaram que eu ia voltar para o Brasil, mas nem falaram para onde. Ele era de Belo Horizonte, lembra? De lá foi escoltado novamente e no meio do aeroporto tinham 3 guardas que pediam às pessoas para se afastar quando eu passava. Eu estava me sentindo um criminoso. E imagina o jeito que as pessoas me olhavam. Ele é algemado, tipo, sai, né? Devia ser horrível. Bom, fui o primeiro a entrar no avião. E eu só poderia sair novamente do avião lá no Brasil, quando um agente me buscasse. Eu não sabia nem para que cidade eu estava indo. Cheguei no Rio de Janeiro. Questionei ao agente, falei que eu era de Belo Horizonte e ele falou que não podia fazer nada, que era para eu me virar. Fiquei largado no aeroporto do Rio sem destino, não sabia o que fazer, eu estava sem rumo. Liguei para minha família, contei tudo, chorei muito. O pior foi ligar para o meu pai e ouvir meu pai chorando, pois meu pai já tinha passado isso na Inglaterra e ele devia imaginar o que eu tinha passado. Contei para minha amiga na Holanda e ela falou para eu não me preocupar, que eu não teria que pagar ela o dinheiro que ela me emprestou da passagem. Bom, a minha amiga que estava me esperando em Lisboa me ligou chorando, pois ela ficou no aeroporto me esperando, eu nunca apareci e ela sabia que algo tinha dado errado. Mas eu não desisti, resolvi voltar para minha cidade natal estudar. Dani, minha amiga na Holanda, ela queria pagar até um curso para mim, acredita? Ela é como uma mãe para mim. Engraçado essas coisas, né? Eu escolhi fazer um curso então de comissário de bordo, mas logo depois de sofrer um assalto, eu resolvi que eu iria de novo para a Europa. E vocês acreditam que ela me ajudou novamente? Comprei a passagem e fui para Lisboa. Fui com carta convite, dessa vez da minha amiga. Cheguei lá, apresentei a carta e quando o agente foi carimbar a minha entrada, ele viu que eu já tinha um visto negado e queria me barrar novamente. Lá estava eu novamente na sala da imigração. Um agente grosso, dessa vez me questionando tudo. Bom, o pior, Dani, é que eu tinha mentido antes, falando que eu não conhecia ninguém lá. E agora eu estava com uma carta de convite, né? Ele falou para eu acompanhar ele, pois eu estava negado de entrar. Nossa, me desesperei, comecei a gritar e falei que eu ia ficar sentado, que ninguém ia me tirar dali. Depois de 3 horas que eu estava lá, eles me revistaram, me questionaram e eu continuei irredutível, falei que eu não ia sair dali. Bom, até que chegaram com a minha amiga onde eu estava. Sim, mas ele fez a minha amiga assinar um documento que eu não poderia passar do prazo do meu visto, nem trabalhar, nem estudar no país. E que eu deveria voltar conforme o dia que já estava marcado na minha passagem. Senão, eles iriam ir atrás da minha amiga e ela estaria com problemas. Então, assim, a entrada dele em Portugal ficou dependendo da amiga dele ali, né? Então, não tinha como, entrei e vou ficar. Ele ia ter que voltar para o Brasil, porque ele ia prejudicar a menina, vocês estão entendendo? Tipo, a menina assinou lá, ela estava responsável por ele. E esse negócio assim, amor, de gritar, não vou sair daqui, isso desameta.
É porque eles iam deixar você entrar mesmo, porque a imigração não tem disso não. Você pode gritar, burrar no chão, falar que vai morrer, que não sei o quê, que se eles tiverem que te deportar, eles vão te deportar. Eles são autoridade ali, entendeu? Então assim, não interessa, isso assim, não interessa. É porque, de repente, eles viram que você queria entrar, se, sei lá, sensibilizaram com você, falaram, não, esse cara vai entrar, mas ele vai, a gente vai fazer ele make sure que ele só vai ficar aqui realmente os dias da passagem dele, não era nem do visto, porque ele tinha que voltar no dia que a passagem estava marcada. E eu já vi outras pessoas, gente, que entraram na Inglaterra, conheço uma pessoa que ela entrou na Inglaterra, o passaporte dela ficou no aeroporto. Eles pegaram o passaporte, a passagem de volta acho que era por uma semana depois, e eles falaram, você só vai ficar uma semana, que é a data da sua passagem de volta, e você vai ter que vir aqui pegar esse passaporte com a gente. Se você não voltar nesse dia, nós vamos atrás de você. Então, tipo assim, o que a pessoa vai fazer num país desse se seu nome já tá na boca do sapo assim que você entra? Então ela voltou, ela realmente tinha ido para ficar e ela acabou não ficando, voltou, nunca mais também quis ir para Inglaterra. Foi o caso do nosso amigo aqui. Ele acabou o quê? Voltando para o Brasil, né? Mas ele foi praticamente assim, não era um welcome. Ele foi praticamente deportado, porém deram ele um prazo lá. Você vai ficar uma semana? Então tá, uma semana você vai ter que voltar para o Brasil, né? Bom, então o que aconteceu? Ele foi, entrou na Europa, ficou os dias da passagem dele e realmente ele voltou para o Brasil. E ele falou que quando ele entrou na Europa ele se encantou, ele falou, nossa, é aqui que eu tinha que estar a minha vida inteira. Dani, fiquei uns meses no Brasil quando eu voltei e decidi voltar para a Europa. Eu fiz uma loucura, eu comprei um pacote de viagem para um outro país, claro, né? Se você tivesse entrado em Portugal de novo, eu ia bater em você. Tudo no cartão da minha mãe. Meu Deus, ela não teria como pagar. Daquela vez tinha que dar certo, eu tinha que entrar e começar a trabalhar, né? E eu não tinha mais coragem de pedir nada à minha amiga lá da Holanda. Rezei, orei, pedi a Deus, fui no voo inteiro orando e pedindo a Deus que me ajudasse a entrar no país. Foram 13 horas de voo e eu passei 13 horas dentro do avião orando. Cheguei no aeroporto, na imigração, o agente me perguntou o que eu iria fazer. Eu falei que eu era brasileiro e... Conclusão, gente, ele conseguiu entrar, carimbar o passaporte dele, entrou como turista. E ele não fala aqui por qual país ele foi, mas logo depois disso ele foi para Portugal. Ele conseguiu entrar em Portugal. Aí ele falou assim, bom, quando eu passei na imigração eu não olhava nem para trás, eu estava tão tenso, eu ficava assim, querendo sair dali o mais rápido possível. Hoje eu tenho 21 anos, moro em Portugal, tenho 2 trabalhos e minha maior alegria é quando eu posso mandar o dinheiro para ajudar a minha mãe. Não tem preço nesse mundo. Quando eu ligo para minha mãe e pergunto, mãe, quanto você está precisando? Não se preocupe que eu vou mandar agora. Eu entendo, Léo, o seu sentimento, porque tem, sei lá, eu vim embora em 2005, 14 anos que eu moro fora. Sempre mandei dinheiro para ajudar meus filhos, meu irmão também ajudei muito. E não tem nada melhor, cara, quando você pensa assim, né? Às vezes lá em casa, chegou uma conta... E você fala, não se preocupe, eu tô mandando dinheiro pra ir. Então, assim, eu sei o que você tá falando, porque realmente gente, é muito bom esse sentimento, sabe? Você faz as coisas valerem a pena. Você sabe que você não tá aqui fora. É porque eu quero morar na Europa, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero... Não, você sabe que você tá fazendo algo por alguém também. Bom, aí ele falou que... Ele falou que desde que ele tinha 17 anos, que ele sonhava em contar a história dele pra mim. Mas ele ia contar isso quando ele estivesse morando fora. E agora aconteceu. Olha, eu não tenho nem como falar nada. Só tenho que te desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus continue te abençoando, colocando pessoas boas no seu caminho. Gente, vocês viram quando a gente faz o bem? As coisas boas vêm. Eu como ele, como o Léo... Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha vida, mas muitas mesmo. Tanto financeiramente, como apoio, sabe, emocional. Então, assim, eu sei o que ele tá falando. E quando a gente faz o bem, quando a gente quer o bem, isso não é clichê, gente. O bem volta pra gente, de alguma forma. Mas não é que assim, você... eu vou fazer o bem porque aquilo vai voltar. Não, não é assim.
é que as coisas realmente voltam pra gente. Então, assim, faça sempre o bem, né? Tem essa satisfação de fazer o bem para as pessoas próximas a você, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, sabe? Quando você põe amor no seu coração, quando você põe amor nas coisas que você faz, a nossa vida muda. E olha, gostei muito, eu sei o tanto de tempo que você me acompanha, ó, desde lá do comecinho. Ele sempre deixa comentário, é fofo, tá lá no nosso grupo. Já teve meninas lá que entraram. Ah, você falou que não pode ter homem aqui, mas tem um menino aqui. Eu falo, ele não sai do grupo. Ele tá comigo desde o começo e ele vai ficar aí, quietinho. Deixa ele lá, o Léo ninguém tira, tá bom? Um beijo no seu coração, um beijo no coração de vocês. E ó, como o Léo, não desistam dos seus sonhos. Gente, não é sorte. Ai, nossa, o Léo tá lá de sorte. Não. É que ele nunca parou de tentar. É que ele nunca parou e pensou assim, ai, um obstáculo. Não, tá? Então, assim, na vida da gente, obstáculos vão ter a mil, sabe? Vai ter perrengue, vai ter várias coisas. O importante é você não desistir, é acreditar no seu sonho. Você acredita no seu sonho? Então, vai atrás dele, sabe? Corre atrás dele, que ele vai acontecer para você. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes pra gente está demorando, mas Deus sabe a hora certa para tudo. Muitas vezes você tem que aprender, você tem que evoluir, sabe? Mas as coisas acontecem, pode ter certeza disso. Beijo no coração e até o próximo. Tchau!